Olá, Fundamental 3, tudo bem com vocês? Tia Jó veio para dar mais uma videoaula. Espero que vocês estejam em casa, estejam bem, se cuidando, tá ok? Então vamos lá para mais uma videoaula. Eu quero que vocês peguem aí os seus livros de reforço, atividade de reforço, que hoje Tia Jó vai fazer uma pequena revisão de matemática. 2 assuntos de matemática, uma pequena revisão para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Então peguem aí o livro de reforço e abram na página 18. Tia Jó vai falar brevemente da função dos números. Vocês já estudaram isso na primeira unidade. Tia Jó só está fazendo uma pequena revisão para que vocês lembrem e consigam resolver os probleminhas do livro de reforço, tá ok? Então, vamos lá. Função dos números. Os números desempenham várias funções, como vocês já sabem, do nosso dia a dia, como codificar, identificar, contar, medir e também ordenar. A função de identificar e codificar é quando utilizo para identificar algo. Prestem atenção, vou repetir. A função de identificar e codificar é quando utilizo para identificar algo. Vamos para um exemplo. Quando uso para localizar um endereço. Essa função de identificar e codificar, a gente usa para identificar algo. Aqui é quando eu uso para localizar um endereço. Minha casa é a casa 5. Aqui eu estou conseguindo identificar o local. Ou também quando eu quero identificar ou codificar para encontrar uma página do livro que eu estava lendo. A página do livro que eu estava lendo é a página AB. Eu estou usando a função de identificar e codificar. Entenderam? Agora a função de contar é quando utilizo para dizer uma quantidade. Na função de contar é quando a gente utiliza para contar uma quantidade. Aqui temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 petecas. E agora aqui na minha mão, quantos dedinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 dedinhos, então eu estou usando a função de contar. Que é quando a gente usa para dizer uma quantidade. E agora a função de medir. É quando utilizo para falar de comprimento ou altura. Eu tenho 1,5 m. Estou usando a função de medir, porque eu estou medindo a minha pessoa. Outro exemplo, tenho 1 metro, aqui já está dizendo o exemplo que eu dei, tenho 1 metro de altura. Minha mãe comprou um pano para fazer uma saia e usou 2,5 metros. Então, eu uso a função de medir para saber, para utilizar e falar do comprimento ou altura. Então, tanto faz, na função de medir, saber o comprimento ou saber a altura. Não é isso? E a função de ordenar é quando utilizo para colocar ordem. A função de ordenar é quando a gente utiliza para colocar ordem em algo. Aqui tem o exemplo. Quando eu quero ordenar uma lista do que eu vou fazer durante o dia, eu vou usar a função de ordenar, né? Eu vou colocar tudo em ordem. Vamos lá. Como, tia? Assim, ó. Eu coloquei aqui um exemplo. Primeiro, vou comprar chocolates no supermercado. Segundo, vou comprar sorvete na sorveteria. Para eu não esquecer, eu ordenei
para eu não esquecer as coisas, eu ordenei tudo na minha agenda sobre o que eu iria fazer no dia. Primeiro, eu vou comprar chocolate no supermercado. Segundo, vou comprar sorvete na sorveteria. Terceiro, ir para a casa. Eu usei a função ordenar, que é para colocar ordem nas coisas. Agora a tia Jó vai falar sobre o sistema de numeração decimal, que vocês já estudaram na primeira unidade, e eu estou aqui fazendo só um pequeno resumo para relembrar o assunto. Não esqueçam disso. Sistema de numeração decimal, que significa que são agrupamentos de 10 símbolos chamados de algarismos. Vou repetir. Sistema de numeração decimal significa que são agrupamentos de 10 símbolos chamados de algarismos, que a combinação dos mesmos formam numerais, que por sua vez representam quantidades ou número. Aqui estão as unidades, que são elas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui são as dezenas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E as dezenas com o zero no final são as dezenas exatas. E também temos as centenas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Que essas daqui também são centenas exatas. Então, quando a professora pedir para vocês colocar no quadro o valor de lugar, que vocês já sabem, que a tia Jó já falou, que esse quadro aqui chamamos de valor de lugar. Você vai colocar o número sempre da direita para a esquerda. Não esqueçam disso. Os números são escritos através de agrupamentos em ordens. Cada ordem só pode ter 3 algarismos. E 3 ordens formam uma classe. Aqui é uma classe. Aqui temos o primeiro algarismo, que é na casa da unidade. A segunda classe. O segundo algarismo, que é na casa da dezena. E o terceiro algarismo, que é na casa da centena. Formamos 3 ordens com os 3 numerais. E com 3 no algarismo, nós formamos uma classe. Que é a classe a primeira classe é a classe da unidade, dezena e centena. A segunda classe, que vocês já estudaram, é a classe da unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que vocês estudaram na segunda unidade. Essa aqui é a primeira classe, a classe da unidade, dezena e centena. Quando a tia pedir, vou falar de novo, para vocês colocarem os algarismos no quadro de valor de lugar, vocês irão começar sempre da direita para a esquerda. Primeiro a unidade, depois a dezena e depois a centena. O sistema de numeração decimal é organizado na base 10, ou seja, cada ordem é 10 vezes maior que a ordem imediatamente à sua direita. Essa ordem sempre terá unidade. Na ordem da dezena, sempre terá 10 vezes mais do que a ordem da unidade. E a ordem da centena sempre terá 10 vezes mais que a ordem da dezena. Entenderam? Esse é um pequeno resumo, uma pequena explicação para que vocês possam tirar suas dúvidas, para clarear a mente, vocês relembrarem o assunto, para poder responderem o exercício do livro de reforço. Tá ok? Então, vocês vão fazer as atividades da página 18, 19, 20 e 21. Não esqueçam, tirem a foto, mandem para o privado da tia Jó. Qualquer dúvida, me chamem lá também, no privado do WhatsApp, tá ok? Então, um grande beijo e um forte abraço. Fiquem em casa, usem máscara se forem sair, não esqueçam de lavar as mãos e usar o álcool em gel. Bebam bastante água e tomem banho de sol nos horários certos, tá ok?
Então fiquem na paz e até a próxima aula. Tchau!